O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. a vós, Senhor. Podemos sentar. É muito importante essa liturgia de hoje, porque o Senhor nos convida a uma ação missionária, podemos assim dizer. A quem teremos medo? O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a força de toda a nossa existência. O Senhor é aquele que nos encoraja a ir para a frente, a chegar à meta certa. O Senhor nos dá essa certeza de que Ele caminha conosco. E é bonita a expressão que aqui é colocada no Evangelho, porque tem tudo a ver com a espiritualidade que nós rezamos em nossa igreja, que é a Nossa Senhora. Nós devemos de ser sal da terra. Sal é uma expressão tão forte para dizer, nós temos que ser aqueles que dão sentido às coisas, dá sentido à vida. Não é só simplesmente aquele que recebe, mas aquele que dá continuidade a esse mistério, dá sentido a todas essas realidades e ações. Esse é o verdadeiro objetivo de Deus, que nós não sejamos pessoas, vamos dizer assim, omissas, pessoas preguiçosas, mas que possamos ser pessoas ativas, cheias do Espírito de Deus. Quem tem Deus, tem alegria, tem a necessidade de falar desse amor às outras pessoas. Tem a necessidade de ser de Deus ao outro. A gente pode observar a figura de Nossa Senhora. Veja como é interessante Maria. Maria é toda de Deus. Maria disse sim a Deus. A primeira leitura que nós ouvimos, se pegarmos lá o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, vamos dizer, Paulo fala uma coisa interessante, ele diz, Deus não é sim e não. Ele é sim. E por esse sim que nós recebemos dele, nós também devemos de dar o nosso sim a Deus. E não voltar atrás. Maria deu seu sim a Deus. Maria acreditou nesse mistério de vida nova. Maria teve a coragem de poder pegar esse sim e dar sentido a ele. Foi até Isabel. Então foi sal, caminhou, peregrinou, chegou na casa da sua prima, saudou a sua prima e a encheu do Espírito Santo. A encheu de alegria, ao ponto que a prima fala, de onde vem a mãe do meu Senhor que me visite? Reconhece Jesus nela. A gente também tem que saber trilhar esses caminhos de Deus, aceitar esse sim e ser sim para Jesus, levar essa alegria, levar esta ação e dar gosto, encher o outro do Espírito Santo. Não das nossas realidades ou dos nossos problemas, das nossas neuras. Não, encha o outro do Espírito Santo. Leva, seja você a certeza, a alegria do Espírito de Deus. Depois o texto diz assim, se o sal perder o seu gosto, perder a sua atividade, ele se torna insosso e é jogado fora. Parece que quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente fica insosso, a gente fica sem graça, sem vida, sem o desejo de ser um para o outro.
E ele fala, não, olha, seja o sal da terra, mas seja você também a luz do mundo. Ser luz. Essa expressão tão bonita. Eu acho tão bonita em Santa Catarina, tem numa cidade, Camboriú, um Cristo que tem um luminário nas mãos, um Cristo Redentor, fica lá no alto, chamado Cristo Luz. Nós também devemos de trazer essa luz que é Deus, que é Cristo na nossa vida, e iluminar o outro, iluminar a comunidade, iluminar aonde estamos. Nós não temos que ser, né, eu costumo dizer, porque na vida consagrada se fala muito isso, um consagrado tem que ser como uma vela no altar, se deixa consumir para que a chama permaneça. Eu digo, todo batizado tem que ser como uma vela no altar. Se a gente olhar aqui do lado de Nossa Senhora, temos as velas aqui colocadas. Ela só tem sentido de ser vela se tem chama. Aonde ela dá o alimento e a chama continua acesa. Nós damos a nossa vida e pelo batismo a presença luminosa de Cristo, a graça de Cristo que é luz permanece viva na nossa existência. Se a gente apagar essa vela, ela perde o seu sentido de ser. Ela continua sendo vela, mas ela perde o sentido. Ela fica fria, ela fica gélida, ela fica sem vida. E é colocada em qualquer canto. Agora, quando a vela está no seu destaque, quando a gente acende, ela pega fogo ali, né, dá combustão, aparece essa bela chama, a vela, que é simplesmente vela, se torna bela pela sua expressão de luz. A gente também. Se ficarmos apagados nas nossas mesmices, no comodismo, no medo, na vergonha, se não buscarmos a reconciliação com o Senhor, não assumirmos o nosso batismo, não buscarmos estar plenos do Espírito Santo e ter a alegria de ser anúncio, a alegria de Deus ao outro, a gente fica como essa vela apagada, sem chama, sem vida. Agora, para termos essa vida, é necessário o Espírito de Deus em nós. Então, que a gente possa dizer hoje, Senhor, verdadeiramente, derrama o Teu Espírito sobre nós, como derramou também a Nossa Senhora. Nossa Senhora foi portadora dessa graça, portadora da luz. Ela não deixou com que o medo fosse maior do que essa luz que é Jesus Cristo nela. Ela não teve medo, né? O medo dela não foi maior do que a graça de Deus que transforma o coração. Ela se deixou transformar, ela se deixou amar. A gente também tem que se deixar amar, para poder amar. A nossa vocação é amar e fazer amar a Deus, né, aos homens, a presença de Deus, às mulheres, a presença de Deus. Essa é a parte importante, levar esse mistério de amor que nós recebemos pelo nosso batismo. E depois lembrar que tudo isso é colocado em ação pastoral, missionária dentro da igreja. Então, logo, todos nós somos corresponsáveis do anúncio do mistério de Deus. Não podemos ser meros espectadores de uma fé, mas temos que colocar a fé em atividade na nossa casa, com os nossos convivas, com onde nós trabalhamos, onde nós estamos. Ali nós devemos de ser essa certeza e a plenitude dessa alegria de Jesus Cristo em meio. Esta é a ação pela qual Deus nos amou. Essa é a ação pela qual Deus também espera que a gente também possa dizer o nosso sim. Porque Deus é sim para a gente. Nós rezamos os nossos irmãos falecidos. O sentido de rezar os falecidos não é rezar perda, mas é rezar essa certeza de céu, essa luz, essa graça do eterno em nós que nos impulsiona para frente e não nos deixa desanimar, mesmo se a noite é fria ou escura. O Senhor nos acalenta, o Senhor nos dá vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.